Os irmãos Grimm coletaram muitas das histórias dos camponeses e da aristocracia alemã. O intuito era valorizar a cultura popular germânica. Eles também eram a favor da unificação dos reinos alemães. Ele é um personagem jovem, mas é um personagem que tem muito conhecimento. Então ele tá sempre contando um pouco de história, ensinando um pouco de história para os outros personagens, que também são jovens, só que, por exemplo, a Isadora, ela vive nessa época, né? Ela cresceu aqui. O Tucci, ele é um jovem de uma época muito de antes, então ele tem muitos conhecimentos para passar para esses jovens. E ele também tem essa coisa de estar sempre querendo colocar um pouco de medo, sabe? De querer contar a história assim dessa forma. Vocês sabiam que aconteceu tal coisa e tal coisa? Talvez com uma forma de deixar a história mais interessante pros pequenos, né? Pra Isadora e tal. E como? O cristianismo foi perseguido em Roma por muitos anos. Mas, apesar disso, os adeptos dessa religião continuaram aumentando. Tanto que, em 391, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. A minha personagem Atena, ela é uma grande mulher, de verdade, né? Na verdade, ela é uma estátua da Atena de 12 metros, ela é bem grande, isso foi me falado no dia do teste, né? Que ela tem essa imponência pelo tamanho e pela personalidade dela. E ela tem uma característica de trazer informações históricas na série, com alguns pontos de vista. Então, acho que os roteiristas também utilizam um pouco ela para trazer esses dados, essas informações que muitas vezes passa batido, que até mesmo a gente não sabia. Com informações não só em questão de dados, mas ela traz informações que te fazem refletir muitas vezes algumas questões humanas e históricas. Quanto mais a gente aprende sobre o passado, mais dá vontade de fazer a diferença no futuro. E pode apostar que eu vou fazer. O meu maior desafio, eu vou dizer que assim, foi tudo muito bom, está sendo tudo muito bom. Não tem um grande desafio que me faz... Não, né? Como eu falei, é tudo leve. Então eu venho gravar tranquila. Eu saio daqui tranquila. O que mais, assim, se eu for escolher um desafio maior, são algumas palavras mesmo em outra língua. Um outro jeito de pronunciar, mais difíceis, assim, né? E não ter ela no meu corpo. Então é trazer... E esse é o trabalho de quem faz sua voz, né? É imaginar aquela potência da personagem que ela é, sem ter ela, né? Só na imaginação e através da voz. Então, esse é um ponto mais delicado, assim. Ao mesmo tempo, o mais legal de todos, poder transformar ela com a voz. Então, eu venho do teatro, né? E os trabalhos que eu faço no teatro, eles são muito abertos em relação à maneira como eu falo. Então eu posso me adaptar a esses trabalhos e eles se adaptam a mim. Agora, a voz original, existe esse personagem que precisa falar dessa forma, então eu tive que rever alguns trejeitos que eu tenho na voz, alguns vícios de linguagem. Esse foi um desafio que não foi tão impossível de fazer, mas na hora de gravar, às vezes eu precisava refazer, porque vinha alguma coisa do Luan e não do Tucci. Eu sempre fui mais da humanas do que das exatas, né? E a história era uma das coisas que eu curtia mais, assim, português, história. Algumas coisas ficavam um pouco perdidas, porque é muita informação, é muita coisa escrita, então... Eu sempre, como eu falei antes também, né? Tinha imagens que me ajudavam. Então esse castelo, o castelo tal é assim. O rei tal, ele tem esse visual. Aí eu conseguia entendendo mais. Mas é muita coisa. E algumas eu sempre me questionava dentro da minha cabeça, assim, comigo mesmo. Será que foi assim mesmo? Será que é verdade? Né? Sempre tive um pouco de questionamento. Mas eu curtia. Eu sempre gostei muito de estudar história. Na escola, eu adorava pegar os livros de história que a gente recebia, né, os livros didáticos, e ficar folheando nos capítulos, quando falavam sobre as guerras, quando contavam acontecimentos históricos que modificaram o que a gente conhece como civilização ocidental. Eu sempre tive muito interesse. A série, ela tem isso, né, de trazer esses fatos adaptados para o público infantil. Lá na época, na escola, quando eu abria esses livros e eu via aquelas imagens, às vezes me ficava um pouco confuso. Com a série vem uma outra proposta, né, de adaptar essa linguagem. Cara, eu aprendi muita coisa. A série tem uma pegada histórica muito forte, né?
É muito engraçado. Os episódios, todos eles me traziam algum dado que eu não fazia ideia, alguma coisa sobre alguma civilização, alguma cultura. Por exemplo, hoje eu descobri que na Índia todas as vacas têm um RG com foto. Isso é uma coisa muito engraçada que eu não fazia ideia. E que eu acho que é muito interessante que as crianças saibam, sabe? Essas pequenas curiosidades de culturas de diversos países e civilizações, eu acho que é muito interessante. Agora eu não vou conseguir lembrar assim exatamente a tal coisa, tal personagem, tal informação que a Athena deu. Mas teve coisas que eu lembro da gente estar gravando e falar, nossa, não sabia que isso era assim, ou não sabia que se pronunciava assim, isso, né? Os budistas acreditam que através da meditação conseguem alcançar a iluminação espiritual. Eu já vi uma estátua do Buda. As pessoas colocam moedas para atrair boa fortuna. Esse não é o Buda indiano, é o Buda chinês. Como assim? Tem vários Budas? Para o budismo, toda pessoa que atingir o estado de iluminação é um Buda. Olha, que curioso. Não sabia disso. Eu acho que a série tem um potencial muito grande, assim, potencial didático mesmo, sabe? De trazer a história pro público infantil de uma maneira lúdica, de uma maneira engraçada, com personagens que cada um tem as suas características, então várias crianças de diversos lugares vão poder se identificar com algum personagem específico. E a série, ela traz acontecimentos bem importantes, assim, sabe? Falam sobre acontecimentos que, de fato, mudaram o contexto social ocidental, enfim. Então, para um público infantil é muito importante. Acho que a série tem um potencial bem grande. Se tivesse uma série dessa na minha época, eu ia aprender mais. Eu ia aprender mais, porque é um outro jeito, né? Muito diferente. Um professor na tua frente, falando coisas com um quadro verde, um giz branco, na minha época era assim, e tu poder ver cores, imagens, texturas de voz, né, tamanhos de coisas, é muito mais fácil do corpo assimilar essas informações com outras características do que só uma pessoa falando toda semana um monte de informações. Olha, eu espero que a série chegue, sei lá, na televisão, por exemplo. Eu tenho irmãos pequenos, né? Tenho vários irmãos. E sobrinhos também. Eu ficaria muito feliz se eles assistissem. Eles assistem bastante streaming também, então eu espero que a série chegue nos streamings para que os meus pequenos lá em casa consigam assistir. Eu não tinha feito nesse estilo ainda, esse tipo de trabalho. Eu trabalho com isso, com teatro há 20 anos. Então, estou bem feliz de poder participar, de ter a minha voz de uma outra maneira, agregando informação para as crianças, né? Não é só um comercial, não que um comercial seja pouca coisa, mas assim, comercial é rápido, né? Ele é mais volátil. Sim. Agora, a série é uma coisa que vai ficar, que vai trazer minha voz, vai levar alguma coisa para as pessoas. Isso eu acho super importante. Estou bem feliz.